está falando é sobre preparação, né? Então, assim, dinheiro, ele é necessário, né? Mas você precisa estar preparado, né? Então, tudo que você for fazer na sua vida, você precisa planejar. E nós vamos entrar num assunto sobre planejamento ainda da vida de cada um de nós, sobre um outro sonho, né? Os jovens, ele tem muitos sonhos. E um desses sonhos é se casar. Quem aí tem o sonho de se casar? Levanta a mão. Não precisa estar namorando, não. Quem quer se casar? Levanta a mão. Ah, bom. Então, nós vamos ouvir com os nossos pastores um pouquinho da experiência que eles tiveram com o casamento, em relação a planejamento financeiro para o casamento. Resumindo bastante, eu sou 8 anos mais velho do que a Elza. Hoje eu tenho 62 anos, né? Já estou quase fazendo 63. Com 21 anos de idade eu conheci a Elza, ela tinha 13. Né? Nós nos casamos virgens, né? Nunca tivemos relação sexual. Quando ela completou 16 anos, nós nos casamos, no mês que ela completou 16 anos. Talvez a maioria aqui, os pais são da nossa idade, talvez um pouco mais jovens, né? Mas foi uma questão impositiva dos pais. Quando o pai dela descobriu que a gente namorava, ele me chamou, deu um checkmate. Quer namorar mesmo? Gosta dela? Gosto. Então, com 15 anos, quando ela fizer 15 anos, vocês ficam noivos, e quando ela fizer 16, vocês se casam. Eu concordei, né? Quando nós ficamos noivos, depois eu questionei ele, olha, menor não pode casar, não, essa questão deixa comigo, né? Era aquela questão daquele tempo, né? E eu perdi meu pai cedo, né? Nesse tempo, eu trabalhava na General Motors, em São Caetano, tinha um salário bom, mas tinha um irmão menor, que eu pagava os estudos, né? Tinha uma irmã e minha mãe, então eu tinha que sustentar. Quando nós nos casamos, a única coisa que nós levamos, por isso que eu acho que os jovens hoje, ficou um mundo de muita competitividade, mas os jovens hoje querem ter tudo para se casar. Eu acho que tem que se preparar mesmo, mas se for achar que vai ter tudo para casar, não vai ter, dificilmente, só se já vem de uma família abençoada materialmente, né? Mas nós nos casamos, a única coisa que eu levei foi, antigamente chamava-se zorba, 6 zorbas. Né? Até o último mês eu tive que sustentar a casa da minha mãe, ou da minha contribuição, que era tudo. Né? Eu falei que os meus estudos foram todos à base de concursos e tal, e nós nos casamos sem geladeira e sem televisão. Alguém hoje casa sem televisão e sem geladeira? Né? Fomos morar num quarto e cozinha, e o banheiro era do lado de fora. Né? E o banheiro servia 3 famílias. Né? E a vila em que morávamos era quantas casas? 10, 12? 6? Nossa, estou longe. 6 casas. E nós fomos morar numa delas. O pai dela era o proprietário de tudo. Né? E não tínhamos nada. Fomos, né, para o casamento absolutamente sem nada. E nós conseguimos vencer, né? Sem televisão, sem geladeira, né? Com o mínimo possível. E demoramos 3 anos ainda para ter filhos. E depois, quando tivemos, que ela estava já no 6º, 7º mês, eu pedi para ela sair do serviço. Né? Ela voltou muitos anos, dezenas de anos depois também. Então, mas essa é a nossa experiência, né? Primeiro terreno, primeira casa que eu construí em Suzano, né? Hoje ninguém faz isso, parece que os jovens não têm tutano, não têm força, não têm disposição, né? A primeira casa que eu construí, eu furei um poço de 14 metros só aos sábados, né? Eu furava e a Elza puxava com o balde, né? Então, foi conquista, foi lutas, né? Mas vencemos. Na primeira oportunidade, o nosso filho mais velho, o pastor Glaucio, né, com 2 anos, nós passamos por uma situação difícil para
honrar a Deus, cumprir os nossos compromissos todos, nós ficamos 11 meses sem comer mistura. 11 meses. Nós não comemos, o nosso filho tinha. E depois, mais tarde, quando o Glaucio já tinha 6 anos e o Davi 4, nós ficamos 9 meses sem comer mistura. Quando eu falo sem comer mistura, ovo e batata só, que não era todo dia ainda, né? Alguém passa isso? Para isso aí, tem que ter força, garra e tem que amar, gostar, né? Quando eu digo até nessa questão aí, o pastor Glaucio casou virgem. O Davi, nosso filho, casou virgem. Todos os que mantêm relação sexual antes do casamento vão ter seríssimos problemas, vão ter que se achegar muito a Deus para conseguir vencer, porque isso é uma marca mesmo, é bíblico, né? Então, nós passamos por tudo isso aí e vencemos, né? Gente, eu sou muito melhor de vida do que qualquer um pensa aqui. Só que eu nunca mostrei, né? Aqui na nossa igreja, mesmo quando eu trabalhava, em empresas eu já pastoreava, né? Mas eu posso dizer, eu tenho mais do que vocês pensam que eu tenho, né? A diferença é, eu invisto muito no reino de Deus, até hoje invisto. Nessa igreja aqui, nós ficamos 3 anos, quando fundamos, sem receber uma ajuda sequer, né? Depois, vários anos recebendo uma ajuda que não dava nem para pagar o combustível. Mas por quê? Porque nós realmente acreditamos em Deus, investimos no reino de Deus, né? Hoje recebemos uma ajuda abençoada, graças a Deus, né? Mas somos tão felizes que eu saí de casa, minha mãe me deu 6 zorbas. Comprei todos os móveis, que era a cama, penteadeira, né? Armários, tal, jogo de quarto, tal, alguma coisa de cozinha, depois que me casei. Os meus 2 filhos, quando se casaram, né, eu fiz tudo diferente, né? O Davi é o mais jovem, casou antes, casou bem jovem. Quando ele foi se casar, eu estou dizendo isso porque eu creio na bênção de Deus. Eu tinha 3 carros, e o melhor, eu pagava ainda, tinha 7 prestações para pagar. Eu disse, Davi, quero te dar um presente. Eu vou te dar o que eu nunca tive, eu vou te dar um carro e 1 ano de aluguel. Você vai arrumar uma casa dentro para 2 pessoas, tal, eu vou te dar 1 ano de aluguel, um carro, escolhe. Para minha surpresa, ele escolheu o melhor e o que eu ainda faltava pagar. Aí eu fiquei meio assim, despreza, puxa vida, mas ele escolheu esse. Eu disse, mas você pediu para ele escolher. Então, né? E o pastor Glaucio, quando casou, fiz a mesma coisa, né? Escolhe um carro, Glaucio, né? E o Glaucio escolheu um carro, dei um carro de presente para ele e também dei a mesma coisa de aluguel para ele, né? Então eu estou dizendo isso aí como Deus honra. Hoje, os jovens preferem viver querendo se preparar para... Eu não sou contrário de se preparar, não. Eu acho que tem que estudar, acho que tem que fazer, tem que lutar, né, o máximo possível. Mas o principal é a confiança em Deus. Nós confiamos em Deus, né? E hoje não. Os jovens preferem esperar, ter toda a formação, ter isso, ter aquilo, ter casa própria, ter carro. Nós não tínhamos nada disso, né? Mas prefere andar aí com relacionamento físico irregular, totalmente errado, vai enfrentar sérios problemas depois do casamento, né? Porque isso cria uma barreira terrível, não acha que vai passar uma borracha, vai apagar, vai ter que se pegar muito a Deus mesmo, né? Nós fizemos o caminho contrário. Quando nós falamos aqui que nós casamos virgens, que os nossos filhos casaram virgens, eu já percebo que a maioria não acredita, mas diante de Deus é a pura verdade. Então, existe toda uma regra e eu acho que está tudo certo, tem que se preparar, tem que buscar tal, mas os jovens eles preferem esperar os anos passarem em vez de unir as forças, se amarem. Mesmo depois de casado, eu ia trabalhar, a Elza ficava em casa, do trabalho, eu pegava 3 ônibus, eu saía do local que eu morava, pegava ônibus até São Caetano, outro até o Ruge Ramos, outro até o São Bernardo, né? Saía de casa às 5h15 da manhã,